Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Agora eu queria que você me acompanhasse em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu queria ler esse segundo texto na tradução, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Preste atenção comigo. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O tema da mensagem essa noite é uma provocação. Nós vamos na contramão de tudo aquilo que estamos acostumados. O tema é: não seja você mesmo. Não seja você mesmo. Nós vivemos uma geração que valoriza acima de tudo a autenticidade. Ou seja, valoriza que você seja uma pessoa autêntica. De outra forma, em outras palavras, todos nós estamos acostumados com frases parecidas com essa aqui. Não se importe com o que as pessoas pensam, seja você mesmo. Quem já ouviu frases assim? Seja você mesmo. Ou então, não se reprima. Tinha até uma música antiga, né? Não se reprima. Não é isso? Ou então, as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Quem já ouviu frases parecidas com essa? Se não, exatamente como essa. Essas frases parecem bonitas, mas de fato são perigosas, porque nos incentivam a viver sem confrontar a nossa natureza pecaminosa. O mundo diz: seja você mesmo, mas Jesus diz nessa noite: negue-se a si mesmo. É isso que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos fala sobre isso. Então, enquanto o mundo romantiza a natureza caída, a natureza que é influenciada por Adão, o mundo incentiva as pessoas, através de filmes, novelas, através de influenciadores digitais hoje, né? Hoje as pessoas assistem mais influenciadores pela internet do que propriamente assistem TV. Quase ninguém hoje assiste TV aberta, principalmente, né? Mas o mundo, de uma forma geral, ele romantiza você viver de acordo com a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída. Mas o Evangelho nos chama a crucificar a nossa velha natureza, a nossa velha vida, com os velhos hábitos. Hábitos que são nocivos, prejudiciais à nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite não é sobre personalidade, é sobre natureza. Nós não estamos falando aqui nessa noite, não seja você mesmo, não estamos falando sobre a sua personalidade. E Jesus não está pedindo para você nessa noite mudar o seu jeito de ser, o seu gosto, o seu estilo, e nem o seu time de futebol. Amém? Jesus não vai pedir para você que é corintiano virar palmeirense e vice-versa. Eu gostaria que você não fosse uma pessoa sofredora. E eu sei que a maioria dos corintianos sofrem. Amém? Glória a Deus por isso. Quem vai dar um glória a Deus nessa hora? Tem muito corintiano aqui, é isso? Então, Jesus não vai pedir para você trocar o seu time. Jesus não vai pedir para você: eu gosto muito de comer lasanha, então pare de comer lasanha. Não é isso, fique calmo, fique tranquilo. Eu amo arroz e feijão fresquinho. Quem gosta de um arroz e feijão fresquinho? Jesus não vai pedir para você parar de comer arroz e feijão.
nem tomar o seu café preto. Não é sobre isso. Não seja você mesmo, não tem a ver com gosto, estilo, personalidade, tem a ver com natureza. Ele está pedindo para você abandonar a sua velha natureza. Estamos falando de pecado, abandonar aquela prática que faz parte do seu eu desde que você nasceu. Desde que nascemos, já somos inclinados ao pecado. Temos a tendência de desobedecer a Deus, de nos desviar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, deixe de ser você mesmo. É sobre isso que Jesus está falando nessa noite. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. O apóstolo Paulo vai nos orientar nessa noite. É o Senhor, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre imoralidade, que é uma prática da natureza pecaminosa. Está falando sobre adultério, está falando sobre idolatria, está falando sobre mentira, está falando sobre roubo, está falando inclusive também sobre a prática homoafetiva ou homossexual. Está falando sobre avareza, está falando sobre calúnia. Então alguns podem dizer: mas não adianta eu me reprimir e tentar fugir de ser aquilo que eu sou. Não é isso que sempre dizem? Principalmente aqueles que são militantes aí da causa homoafetiva. Não, eu sou assim. Alguns homens chegam e falam assim: na verdade eu sou uma mulher que estou no corpo de um homem. Quem já ouviu frases como essa? Então, eu não posso negar quem eu sou. Eu preciso me aceitar e a sociedade precisa me aceitar. Todos têm que me respeitar, e aí eu concordo. Respeitar, nós respeitamos. Aqui nós não somos a favor de nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ofensa. Nós acolhemos e abraçamos qualquer tipo de pecador. Lembrando que no texto não está falando sobre esse pecado da homossexualidade. Está falando sobre calúnia. E a igreja aceita caluniadores? Sim ou não? A igreja aceita fofoqueiros? Sim ou não? Sim. Não é? A igreja aceita muitas vezes pessoas que estão ainda acostumadas com a idolatria? Sim. Imorais, mentirosos, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Que ama as coisas materiais. A igreja aceita, Deus acolhe. Nós vamos abraçar, nós vamos cuidar, mas o chamado é o mesmo para todos. O evangelho, amado irmão, não é conforto, ele é confronto. São palavras parecidas, mas que têm um significado completamente diferente. Evangelho não é conforto, é confronto. Todos nós que chegamos até Jesus somos confrontados por meio da seguinte frase: arrependam-se cada um de vocês dos seus pecados. Então Jesus, ele convida a todos, ele não faz acepção de pessoas, ele não discrimina, ele não tem pré-conceito com ninguém. O conceito é fixo, é firmado, não é um pré-conceito. Arrependam-se, vocês que estão vivendo uma vida de desobediência. Você é imoral, você é bem-vindo, mas arrependa-se. Você é fofoqueiro, você é bem-vindo, mas arrependa-se. Você é adúltero, você é bem-vindo, mas arrependa-se. Você que é um trapaceiro, um desonesto, você é bem-vindo aqui,
mas arrependa-se. Jesus ama você, e Ele não morreu na cruz para fazer você continuar sendo a mesma pessoa. Ele morreu na cruz para transformar você, para que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura para a glória de Deus. E Paulo lembra aqui nesse texto de Coríntios, nós acabamos de ler 1 Coríntios 6, 9. Ele fala para esses cristãos, ele não está falando para gente ímpia, ele está falando para a igreja de Corinto. Alguns de vocês foram assim, mas vocês foram lavados, santificados e justificados em Cristo. Ou seja, dentro da igreja de Corinto, teve gente que entrou lá como homossexual, como adúltero. Teve gente que entrou lá como alcoólatra. Teve gente que entrou lá como trapaceiro, como fofoqueiro. Mas foram santificados. A palavra santidade tem a ver com separação, tem a ver com purificação. Então Jesus está falando, vocês foram lavados, vocês estavam sujos, mas o sangue de Jesus limpou vocês. Vocês foram separados dessa vida errada, e vocês foram justificados, ou seja, não há mais culpa, não há mais condenação sobre você. Glória a Deus. Aleluia. E não é diferente aqui. Eu sei que todas as pessoas que vêm para a igreja, não é porque vem toda certinha, não. Tem gente que às vezes fica lá fora só falando, a igreja é um lugar de gente hipócrita. Todo mundo é hipócrita, porque eles são os mais errados, os mais pecadores, e ficam lá condenando os outros, julgando os outros. Não. Nós não julgamos os outros e nem julgamos a nós mesmos como santos e perfeitos. Não. Aqui é como um hospital, um lugar aonde vêm pessoas doentes para serem tratadas, para serem curadas. E a maior doença que assola a nossa humanidade se chama pecado. E é aqui que nós encontramos a cura desse mal. Mas todos nós ainda estamos no processo, estamos nos aperfeiçoando, estamos tentando melhorar. Nos colocamos à disposição de Deus para que Ele transforme a nossa vida por meio de Jesus Cristo. Então, na igreja de Corinto, estava cheio de gente que no passado foram pessoas completamente erradas, mas que foram transformadas. Eles poderiam dizer, não, nós somos assim. Eu já desde pequenininho era briguento, então eu vou continuar sendo briguento e ninguém vai me mudar e todo mundo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Eu já era mentiroso desde pequenininho, então todo mundo vai ter que me aceitar como um mentiroso. Todo mundo vai ter que me acolher, me abraçar e vai ter que me suportar para o resto da vida. Eu vou continuar sendo mentiroso. Ladrão, homoafetivo, avarento e assim vai. Eles poderiam usar esse argumento, mas não. Eles permitiram que o sangue de Jesus purificasse e transformasse a vida deles. Segundo ponto, autenticidade sem cruz é desculpa para pecar. Então, quem já ouviu aquela frase assim, eu sou uma pessoa verdadeira e falo o que eu penso? Quem já ouviu isso? Eu falo o que eu penso mesmo, eu não estou nem aí. Eu não tenho nem aí o que as pessoas vão pensar, o que vai achar, se vai machucar, se não vai. Eu falo o que eu penso. Mas a Bíblia diz que a verdade ela tem que ser falada. Em Efésios 4,15, na linguagem de hoje, vai falar que a verdade ela precisa ser dita e seguida, mas em amor. Porque a verdade sem amor é dureza, é grosseria, é falta de respeito. Falar a verdade sem o amor é ser uma pessoa dura e grosseira. Não adianta eu ser sincero, estou sendo sincero. Às vezes o irmão nem perguntou a opinião, eu vou lá e falo, você tem esse defeito, viu? E aí? Mas qual é a motivação? É o amor? Aquele ali, olha, um tem o nariz, o outro tem a barriga, o outro tem... Estou sendo sincero, mas ninguém te perguntou. E o amor, aonde foi parar? Então, verdade sem amor é dureza. Agora, amor, só amor, sem verdade, é permissividade. Se nós
levantarmos apenas a bandeira do amor, sem a verdade do Evangelho, vamos ser liberais permissivos, vamos ser os pregadores do amor livre. Quem já ouviu sobre o amor livre? O importante é amar. E é daí que vem todo tipo de distorção, todo tipo de aberração, inclusive aqueles que se relacionam com animais. O importante é o amor. O importante é o amor. Se eu não estou fazendo mal para ninguém, não é amor livre. Mas o amor sem verdade é permissividade. Ele se torna também pecaminoso. Então nós precisamos viver pela verdade, falar a verdade, mas em amor. Mas eu não uso máscara, eu sou autêntico. Eu não gosto de ser uma pessoa que vive de aparência e mascarado. Eu sou assim mesmo e as pessoas vão ter que me aturar. Mas muitas vezes isso é só uma desculpa para continuar vivendo no erro e no pecado, na falta de amor, na falta de empatia, na falta de sensibilidade com o seu próximo. Nada mais é do que egoísmo. Então nós precisamos nos colocar no lugar dos outros, do nosso próximo. Devemos ser verdadeiros, sinceros, não devemos mentir, mas não precisa ser inconveniente, não precisa ser desrespeitoso com ninguém. A chamada do Evangelho não é para sermos autênticos no pecado, mas autênticos em Cristo. Aleluia. Antes de se tornar uma nova criatura, você foi uma velha criatura. Então faça morrer diariamente os hábitos dessa velha natureza que você tinha. Você pode continuar insistindo, não, mas eu sou assim, não vou mudar. Tinha até uma música que falava sobre Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. A Gabriela, na música sou assim, nasci assim, vou continuar sendo assim. Não vou mudar. E isso é uma ignorância, porque todos nós, se a gente olhar para o passado, nós já mudamos. Você não é a mesma pessoa que você foi há 10, 15, 20 anos atrás. Você mudou. É claro que alguns mudam para melhor, outros mudam para pior. O Evangelho nos confronta a mudar para melhor, a nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então o Evangelho não reforça a velha identidade, mas gera em nós uma nova identidade. É o que diz 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 fala que eis que nós somos uma nova criação, somos uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram. E isso é um benefício para quem está em Cristo. Quem está em Cristo passou por uma transformação, uma mudança radical na sua vida. É claro que nós que estamos em Cristo, vamos mudando diariamente. Todos os dias a gente muda um pouco. Terceiro e último ponto, o Evangelho exige mudança radical. João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Quero chamar aqui meu filho Jonatas, que vai me ajudar na leitura. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nós vamos ler até o 6. Paz, irmãos. Amém. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 até o 6. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. Pode ficar. Senta lá no banco da bateria. Daqui a pouco você vai ler de novo. Jesus está dizendo para um mestre, alguém que conhecia das Escrituras:
que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo. Ele mesmo ficou sem entender. Como assim? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre a metamorfose, né? Jesus está falando sobre aquele processo que a borboleta passa. Antes de ser borboleta, ela é uma lagarta, não é isso? Aí ela se esconde ali num casulo e passa por um processo de transformação. Você sabe que arrependimento tem a ver com metanoia, mudança de mente. A mudança, quando nós nos aproximamos de Jesus, ela começa na mente e depois ela vai refletindo nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Então, para herdar o reino de Deus, não existe atalhos, não há outro caminho, é necessário nascer de novo. Então aquele que vem para a igreja, vem para Cristo e fala assim, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sempre fui, não entendeu o evangelho, porque Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você precisa zerar tudo o que aconteceu do passado até o momento em que você se entrega a Jesus, tem que ficar no passado. É como se você resetasse a sua vida. Falar, agora eu vou começar do zero, vou começar de novo. E aí você passa a viver não mais para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Você passa a não mais dar lugar para o seu jeito de ser relacionado à sua natureza. Você passa então a conhecer mais a Deus e fazer a sua vontade. Você passa a seguir os passos de Jesus. Você passa a imitar a Jesus. Então é necessário nascer de novo. O evangelho, ele exige uma mudança radical. O evangelho que não muda não é evangelho. Como disse Charles Spurgeon, a graça que não muda a minha alma não salvará a minha vida. A graça que não me transforma, que não me muda, não vai salvar a minha alma. Então, somos salvos pela graça. Isso é o evangelho, essa é a boa notícia. Somos salvos de graça, não precisamos pagar nada. Seu dízimo não paga a sua salvação. Sua oferta não paga a sua salvação. Se você levantar as mãos para adorar o Senhor, não paga a sua salvação. A salvação é de graça. Os milagres são de graça. Nós ofertamos aqui como uma forma de agradecer. É a nossa gratidão ao Senhor. Quando nós nos dedicamos com os dons e talentos, é a nossa gratidão. Nós não estamos pagando nada. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Nos deu de graça. Mas a graça precisa mudar a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Então, o evangelho exige novo nascimento. Evangelho exige também a morte do velho homem, que tem tudo a ver. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Vem cá, Jonatas. Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o 10. Preste atenção, amado irmão. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém. Versículo 7 ele fala, as quais vocês praticaram no passado. Aqui é outra igreja, não é mais a igreja de Corinto. Mas essa igreja também teve um passado sombrio, teve um passado tenebroso. As pessoas de lá não eram as melhores da sociedade. Às vezes é o contrário que acontece. Na igreja vem o pior tipo de gente.
A gente não deve se escandalizar com ninguém que entra na igreja, porque a igreja é lugar de pecador. Jesus não veio buscar justos, mas pecadores. Jesus não veio buscar os sãos, mas os doentes. Quem está entendendo essa mensagem? Então a igreja é lugar de pecador, mas pecador que aceita a mudança e a transformação. Por meio de arrependimento e fé, permite que o Espírito Santo comece a regenerar, transformar a sua vida. Então façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. Nós podemos dar lugar à natureza da terra ou à nossa natureza divina. A natureza divina é aquela que nós recebemos em Cristo, quando nos tornamos nova criatura. Agora Romanos capítulo 6, verso 6, fala sobre... Romanos capítulo 6, verso 6. Ainda fala sobre a morte do velho homem. Esse eu vou ler, próximo você lê, Jonatas. Romanos 6, verso 6 até o 7 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nosso velho homem, nossos velhos hábitos foram crucificados com ele. Com ele quem? Com Cristo. Com Cristo. De modo que nós deixamos de ser escravos do pecado. O velho homem é escravo do pecado. A nova criatura, o novo homem, criado em Cristo Jesus, ele é livre do poder do pecado, da escravidão do pecado. Ele peca ocasionalmente, porque 1 João capítulo 1 fala que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós pecamos sim, mas não somos mais escravos do pecado. É como o dinheiro. Você pode usar o dinheiro ou ser escravo do dinheiro. Você tem a opção de usar ou ser usado. Você tem a opção de dominar ou ser dominado. Se o dinheiro não é o seu Deus, é você que exerce o domínio sobre ele. Mas se ele for o seu Deus, é ele que domina a sua vida. E nós sabemos que as atrocidades que acontecem lá em Brasília, nos 3 poderes, é exatamente por aquilo que o apóstolo Paulo já tinha alertado em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama o dinheiro está fazendo aquilo que Jesus também falou. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro pode ser apenas uma ferramenta nas nossas mãos e pode ser uma bênção. Agora, se ele for tudo para nós, ele se torna um ídolo, um Deus. E ele acaba dominando a nossa vida. E nós acabamos fazendo até bobagens para conseguir cada vez mais e mais dinheiro. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 32, fala sobre se revestir então do novo homem. Efésios 4, 17. Agora uma leitura um pouco longa, preste atenção. Capítulo 4, versículo 17 até o 32. Lê para nós, Jonatas. Até o versículo 32. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver,
Dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Seja você mesmo, nos seus gostos, no seu estilo, sua cor preferida, sua comida preferida, seu time preferido, continue sendo você mesmo, mas não seja você mesmo em relação à natureza. Não dê lugar à sua natureza antiga, sua velha natureza pecaminosa, com as suas velhas práticas. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre você se despir. O que é despir? Tirar a roupa. Imagine que os nossos hábitos são como roupa. Imagina que você está vestindo uma roupa e você percebe que essa roupa está suja. E aí você precisa sair, vai trabalhar ou vai em algum evento importante. E você descobre, imagina principalmente uma camisa escura, está escovando o dente e cai a pasta de dente ali. E aí? Você continua com aquela camisa? O que você faz? Você vai se despir, você vai tirar aquela camisa e colocar uma nova, uma limpa. É isso que o Senhor está nos ensinando essa noite. Os velhos hábitos é como uma roupa suja. Precisamos arrancar ela e nos revestir da nova roupa que vem por meio de Jesus Cristo. Os novos hábitos. O ódio, roupa velha. Amor, a nova roupa. A gritaria, roupa velha. A mansidão, fruto do Espírito, é a nova roupa, a nova identidade. Eu não deixei de ser eu, continuo sendo eu, mas o eu transformado em Cristo Jesus. Quem está entendendo essa mensagem? Romanos capítulo 12, verso 2. Eu vou ler esse em 3 traduções, porque esse nós precisamos entender de maneira profunda. Romanos 12, 2 na NVI diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus? Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. A minha vontade parece ser boa, mas é um caminho de morte, a palavra de Deus diz. A vontade de Deus às vezes parece ser uma coisa como um remédio amargo, difícil. Às vezes, para nós, aparenta ser algo ruim, mas é o melhor para nós. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso me conformar, me adaptar, me amoldar com o sistema, com o padrão estabelecido nesse mundo, com aquilo que o influenciador digital diz, com aquilo que o repórter diz, com aquilo que a atriz da novela ou do filme diz. Eu não posso me conformar com as frases, com o sistema, com o costume do mundo, mas eu preciso transformar, ou permitir que o Senhor nos transforme por meio da renovação da nossa mente. Na NVT, Romanos 12, 2, na NVT diz assim:
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Não imita, meu irmão. Não seja uma Maria vai com as outras, imitando as pessoas do mundo. Nós estamos aqui para imitar Jesus, imitar os homens e mulheres da Bíblia. É assim que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mesmo texto na linguagem de hoje. Romanos 12, 2, para que fique bem gravado na sua mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não se conforme, não aceite. Ah, mas todo mundo está fazendo. Como diz aquele velho conselho de mãe, você não é todo mundo. Literalmente, você não é todo mundo. Você não é mais deste mundo. Eu queria que você agora, profeticamente, virasse para o teu irmão, o irmão que está ao teu lado. Eu sei que muitos não gostam disso, mas é necessário. Vire para o teu irmão e diga assim, ó, você é um ET. Amém? Você é um ET, você é um extraterrestre, você não é dessa terra. Estamos aqui de passagem. Não estou querendo dizer que você é feio, meu irmão. Todo mundo aqui é lindo. Amém? Todo mundo. Aliás, os ETs que nós vemos nos filmes é ficção. É a imaginação do homem. Nós não somos da terra, logo somos extraterrestres. ET é um extraterrestre. Nós estamos aqui como peregrinos, passando neste mundo. Mas aqui não é o nosso lar. A nossa pátria definitiva não é o Brasil, não está no planeta Terra. O mundo não é meu lar. Por isso eu sou um ET, sim. Eu sou um cidadão do céu. Eu estou apenas representando. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Eu estou aqui apenas como um representante da minha verdadeira pátria, da minha terra verdadeira, que é a Canaã celestial. A terra prometida não é aqui, é lá na glória, quando todas as lágrimas serão enxugadas, quando todos os problemas vão acabar, quando os boletos deixarão de existir. Glória a Deus, aleluia. Não haverão boletos, não haverá briga, não haverá guerra, não haverá morte, não haverá doença. Você não vai envelhecer, meu irmão. Você não vai sentir dor nas costas, você não vai sentir dor no joelho. Meu irmão, não vai ter dor. É isso que o Senhor prometeu para nós. E tudo que você vê de belo e prazeroso na terra, meu irmão, não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes a gente vê coisas que os homens fazem, né? As construções. Às vezes a gente vê aqueles hotéis, né, caríssimos, luxuosos, e fala, como que alguém pôde fazer um negócio desse? A gente vê aqueles carros também, né? Como que um ser humano conseguiu fazer um carro desse? Ou aquelas casas belas, né? Fala, como pode uma casa tão bela? Meu irmão, Deus é o criador dos arquitetos, dos engenheiros. Amém? Deus é o criador dos médicos. Você acha que Ele não teria capacidade de fazer algo superior àquilo que os homens fazem aqui na terra? Então, meu irmão, Ele tem preparado para nós algo infinitamente maior do que qualquer coisa aqui na terra. Então, eu me conformo em ser um ET e me preparar para estar na minha verdadeira e definitiva pátria, na minha terra. Então, eu não vou me conformar com o sistema, com as regras deste mundo. Imagine que nós somos de outro país, estamos aqui apenas como embaixadores mesmo, representantes de um novo país. E você tem os seus costumes, os seus hábitos, você tem o costume, por exemplo, de orar a Deus. E aí nesse país fala assim, não é permitido orar a Deus. Eu posso respeitar as leis até um certo limite,
no limite da nossa fé, porque a nossa fé é inegociável. Se nessa sociedade, se nesse país é normal pecar, esse país que tem como principal atrativo para as pessoas lá fora o carnaval, o futebol, quando os estrangeiros olham para o Brasil, o que eles lembram? Carnaval e futebol, né? E corrupção também na política, né? Mas, meu irmão, eu não posso me conformar com isso, porque eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para ser transformado e para transformar aqueles que estão à minha volta, pelo amor, pela boa notícia que é o Evangelho de Jesus, o Nazareno. Para concluir, eu quero repetir para você, o Evangelho não é conforto, ele é confronto. Jesus não morreu para que eu e você continue sendo a mesma pessoa que a gente sempre foi. Porque se você quiser continuar sendo a mesma pessoa que você sempre foi, o Evangelho não é para você. Ele morreu para nos transformar à sua imagem. Deus é imutável. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Mas nós que somos imperfeitos, podemos e devemos mudar. Deus não muda, porque Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos e devemos mudar. Se alguém quiser vir após mim, é o texto base, negue-se a si mesmo, Lucas 9:23. Se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Se você está acostumado com a frase, seja você mesmo, pois pode desacostumar. Porque a frase que tem que nortear a nossa vida, ela vem do alto, ela vem de Cristo Jesus. Ela vem da palavra de Deus que diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Enquanto o mundo diz, seja você mesmo, Jesus diz, negue-se a si mesmo e me siga. O propósito é que sejamos semelhantes a Jesus. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor com aquele louvor que diz, última chance. Eu não sei, eu sempre tenho falado isso, né? Nós não sabemos até quando iremos viver. Você sabe quantos dias você tem de vida? Quantos anos você tem de vida? A morte, ela avisa sempre? Não, né? A maioria das pessoas são pegas desprevenidas. Mas é importante lembrar que, seja agora ou seja lá na frente, com fé, nós estaremos num lugar seguro, num lugar melhor. Até lá, nós precisamos negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vou ajudar vocês, é isso? Se coloque de pé, igreja. Aleluia, Jesus. Queremos aproveitar as oportunidades. Queremos matar a nossa carne. Deixar de ser nós mesmos com a natureza pecaminosa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Não importa o que eu tenha que fazer. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito, que
refletir a tua imagem, a tua glória, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Com a minha fé, Se tiver que chorar, se humilhar, humilhar o Espírito. Se tiver que humilhar o meu espírito, Queremos fazer qualquer coisa. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu Quero nascer do teu Espírito. Eu Quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Aleluia, Jesus. Transforma-nos, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Não nos conformamos com este mundo. Não nos conformamos com a nossa velha vida, com a nossa velha natureza. Não nos conformamos com o pecado. Aceitamos qualquer pecador, porque nós também somos pecadores. Mas todos nós igualmente somos confrontados a abandonar a vida de pecado, abandonar o seu velho eu, abandonar os velhos hábitos errados, os velhos costumes que não agradam a Deus e viver em novidade de vida, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, em semelhança a Jesus. Ó Senhor, nos transforma de glória em glória, santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, transforma cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, para que sejamos mais parecidos com Jesus, que as pessoas lá fora vejam, Senhor, os mesmos hábitos, a mesma postura, as mesmas reações de Jesus, o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma justiça, a mesma honestidade, o mesmo caráter de Cristo. Transforma o nosso caráter em Ti, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma radicalmente a nossa natureza, Senhor. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, a frase que vem da sociedade, que vem do mundo, dizendo: seja você mesmo. Eu sei que o Senhor não nos fez para continuar sendo a mesma pessoa. O Senhor enviou Jesus para morrer a nossa morte, para morrer no nosso lugar, para nos transformar em uma nova criatura. Transforma cada um aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua graça e proteção. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.